Essa menina passou 13 anos amarrada numa cadeira em um quarto. Isso que acabamos de ver é um vídeo curto que mostra ela deambulando, sem nenhuma coordenação, dando seus primeiros passos como se fosse um bebê. E a história dela é realmente impactante e muito triste, por isso eu resolvi trazer aqui para vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de histórias assustadoras e reais, você está no lugar certo. Toda semana tem vídeos longos e curtos aqui para você. E eu já te convido desde já a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Se caso você tem uma história impactante também, pode me deixar na minha rede vizinha, o Instagram. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. As fontes e os créditos também estão na descrição. E no vídeo de hoje eu vou te contar a história surpreendente da garota Jeannie Riley, como ela foi brutalmente desassistida por aqueles que tinham a obrigação moral e afetiva de cuidar dela. Durante 13 anos, a Susan, conhecida mundialmente como a Jeannie Riley, foi tratada como um animal irracional. Ela foi mantida presa e praticamente sem nenhum contato humano até o dia do resgate do seu cativeiro, que foi no dia 4 de novembro de 1970. A Jeannie não falava, ela era unicamente capaz de balbuciar algumas palavras como um bebê, ela pesava 26 quilos com 13 anos, usava fraldas e tinha claras dificuldades de locomoção e deglutição. E o mais chocante é que o responsável por esse tratamento abusivo e desumano foi o próprio pai, supostamente com base em um diagnóstico de deficiência intelectual. A mãe dela era deficiente visual e totalmente omissa, mas o pior é que seus salvadores, que deveriam cuidar dela, que deveriam, aliás, ser os seus salvadores, né, tornaram seus carrascos. De acordo com o documentário Jeannie, O Segredo da Criança Selvagem, de 1994, que apresenta relatos da mãe da Jeannie, diz o seguinte, que quando ela nasceu, a pediatra informou que a bebê apresentava indícios de uma doença de deficiência intelectual, né? E que a dificultaria um pouco na sua aprendizagem, principalmente a fala. E isso levou o pai da Jeannie a querer protegê-la. Então, ele resolveu manter a menina isolada de tudo e de todos, mas para mim, sinceramente, essa informação não coincide com os fatos que virão a seguir. Bom, a primeira coisa que me vem realmente à cabeça em ler isso é que o pai, querendo privar a filha de ter contato e convivência com a sociedade, com as justificativas de não constranger a filha e as pessoas que tivessem contato com ela, para mim, na verdade, é que ele não queria ser constrangido com alguma situação, porventura, que acontecesse com a Jeannie. Um homem que só pensava em si mesmo e nas próprias necessidades e se colocava em primeiro lugar em qualquer situação, desconsiderando completamente os outros, as pessoas, mesmo que isso magoasse e pudesse até mesmo acabar com a vida da própria filha. Para começar, vamos saber quem era esse senhor. Clark Riley era o pai da Jeannie, que nasceu em 1901 e cresceu ali na região da Califórnia e trabalhou como maquinista em Los Angeles durante e depois a Primeira Guerra Mundial. Aliás, a Segunda Guerra Mundial. O homem se casou com Dorothy Irene e, apesar de ser um indivíduo controlador que odiava barulhos e que não queria filhos, ele acabou tendo 4. Uma menina que morreu por ter sido deixada numa garagem fria, o segundo bebê que faleceu em complicações no parto e o John, que sobreviveu aos maus tratos também. E 5 anos mais tarde chegou a Susan, a menina conhecida mundialmente como Jeannie Riley. Depois que a mãe do Clark, a senhora Pierre May Martin, ter sido morta acidentalmente por um motorista bêbado, né, que atropelou ela em 1958, o Clark desenvolveu um estado permanente de raiva e paranoia. Aparentemente foi isso que levou a brutalizar os filhos, o pequeno John e também a Jeannie. A história toda vem ao conhecimento público e a gente fica sabendo que nessa mesma época foi quando a Jeannie começou a ser mantida naquele quarto trancada. A criança ficava nesse quarto onde tinha um banheiro e um berço, que vocês podem ver aí na foto. Os braços e as pernas da menina permaneciam amarrados e imobilizados. O Clark, o pai, proibia qualquer pessoa de interagir com a filha durante o dia. Aliás, o tempo todo, né? Não havia espaço para nenhum tipo de estímulo que pudesse desenvolver a menina, visto que ela recebia uma pequena quantidade também de comida e isso a deixava gravemente desnutrida. Ela estava fisicamente fraca por falta de alimento suficiente, desnutrida emocionalmente por falta de afeto
e cognitivamente porque ela não tinha nenhuma instrução ou estímulo. O pai a alimentava principalmente com comida de bebê e ocasionalmente com alguns ovos cozidos e cereais e um pouco de líquido. Um detalhe nojento e revoltante nessa história é que o Clark também forçava o filho dele a abusar da Ginny, se é que vocês me entendem. Em relação à fala da garota, cada iniciativa dela de se expressar era punida fisicamente, o que causava nela então mais traumas e um silêncio permanente, condicionado por uma violência, obviamente por medo de ser agredida ou espancada. Ela se mantinha em silêncio. A mãe e o irmão não podiam falar com a Jean, eles eram proibidos pelo Clark, e os vizinhos também sequer sabiam da existência da menina. O Clark era tão miseravelmente doente que ele dizia à sua esposa que se a Susan conseguisse chegar até os 12 anos de idade, ele permitiria que a Dorothy conseguisse ajuda para ela. Mas a sensação que eu tive com esse relato é que realmente ele gostaria de matar a própria filha aos poucos. Mas ela inacreditavelmente sobreviveu, mesmo nessas condições de extrema maldade, onde se passaram longos 13 anos. Até que ela foi resgatada por um milagre. A Dorothy finalmente decidiu deixar o Clark e levou a Susan, felizmente, com ela. Elas foram morar numa cidade vizinha, Mount Hare Park. A mulher também foi solicitar ajuda a pessoas com deficiência visual e pensou que talvez pudesse também solicitar alguma ajuda de assistência para a filha que era totalmente dependente. Até que enfim, né, senhora Dorothy? A Jeannie Riley estava tão subnutrida que em outubro de 1970, quando foi descoberta toda essa situação, ela apresentava ter apenas entre 6 e 7 anos de idade, que na verdade era metade da idade real dela. Nessa ocasião, a mãe e filha entraram em um escritório de serviços sociais em Los Angeles e como a mãe era afligida de catarata, que deixava parcialmente ela cega, ela procurava ter apoio para sua deficiência e assim entrou no local errado e levou, sem querer, digamos assim, a Jeannie ao encontro de assistentes sociais. Ou seja, a prioridade nunca foi a Jeannie, né? Incrível. A criança andava de uma forma bem descoordenada, como vocês viram, e realmente ela deambulava, ela cruzava os braços na frente do corpo o tempo todo, ela não conseguia falar, ela só balbuciava algumas poucas palavras, fazia suas necessidades em qualquer lugar, salivava e cuspia involuntariamente. A Jeannie não era capaz de... A Jeannie era capaz também de se tocar intimamente na frente dos outros, sem nenhuma preocupação. Ela não conseguia olhar diretamente nos olhos das pessoas e nem esticar os membros, os braços e as pernas. Então, ela, quando ficava chateada ou triste, ela também não demonstrava nenhum tipo de reação. E quando estava com raiva, ela também não chorava. A menina de 13 anos demonstrou compreender apenas o próprio nome e 2 palavras, tipo, pare com isso e chega. E os profissionais que estavam nessa ocasião ficaram assombrados com o estado físico, emocional e psicológico dela. Inicialmente eles pensaram que a Jeannie talvez tivesse algum grau de autismo, mas rapidamente descobriram que tudo ali tinha sido condicionado pelos abusos sofridos ao longo dos anos e os médicos diagnosticaram que ela mal conseguia engolir ou mastigar. Ela, desde pequena, como víamos, estava proibida de chorar, falar ou fazer qualquer tipo de barulho, senão ela era espancada e punida severamente pelo próprio pai, que rosnava diante dessas situações como se fosse um cão bravo. Triste, né? Um pai. Como pode ser chamado de pai, né? Diante dessa chocante verdade, a Jeannie foi encaminhada a um hospital infantil onde médicos e pesquisadores começaram a cuidar dela e a submeteram a vários testes. Então, acreditavam que ela ainda poderia sim aprender a falar, a se desenvolver normalmente, e os cuidados com a criança ficaram divididos entre vários profissionais. A Susan Cartes, que era uma especialista em linguística, ficou responsável do desenvolvimento da linguagem da Jeannie. Já o James Kent, que é um psicólogo, cuidava da parte do desenvolvimento emocional da menina, e a Jay Shirley é uma psiquiatra e ela ficava ali com sua equipe realizando exames
para avaliar a saúde mental da Jeanne após todo esse isolamento. Os resultados mostraram também padrões cerebrais anormais, mas não foi possível determinar se isso era de fato aquela suposta deficiência cognitiva ou se foi, né, ao longo dos anos aí o sofrimento que a Jeanne passou, se de fato ela tivesse uma deficiência, com certeza aquela condição subhumana onde ela vivia, todo o sofrimento que ela foi condicionada, teria realmente piorado o estado clínico dela. A menina inicialmente só conseguia dizer palavras como azul, laranja, mãe, vai, e durante a maior parte do tempo ela se mostrava silenciosa, e se fosse forçada a falar, ela se urinava e evacuava ou ficava indicando uma grande insegurança e um medo extremo com muito estresse. Quando essa história veio à tona pela primeira vez, foi amplamente divulgado nos jornais dos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha. Foi exposto os nomes completos dos pais e também dos filhos e seus endereços. Não houve nenhuma tentativa de esconder quaisquer detalhes de suas vidas naquela época, nem de proteger a identidade da Jeanne. Já os repórteres e editores locais ganharam até prêmios de jornalismo por toda essa cobertura. Com o tratamento, a Jeanne superou muitas barreiras e aprendeu cerca de 100 palavras nos primeiros anos que ela era acompanhada e também demonstrava muito interesse e força de vontade para aprender coisas novas. E por isso a Jeanne foi morar com a Diane Bitter, que era uma professora na época. Depois, ela foi morar com o casal David e Marilyn Higley, onde ela continuou a progredir com a dedicação dessas pessoas e com o tempo ela aprendeu a expressar sentimentos e usar a linguagem para descrever eventos passados e ideias abstratas também. Contudo, a menina ainda apresentava eventuais ataques de fúria. E os cuidados que a Jeanne recebeu quando ela foi encontrada foram bem complexos. Na verdade, havia alguns conflitos de interesse com relação à maneira com que os profissionais lideravam aquele caso. E apesar de não terem sido totalmente bem-sucedidos, nós podemos considerar que os esforços da equipe de reabilitação foram importantes para a inserção da Jeanne, na sociedade e para a conquista da sua autonomia. Mas principalmente por apresentar um avanço no desenvolvimento cognitivo quando comparada aos 13 anos de completo abandono sendo negligenciada pelo pai. Mesmo com toda a repercussão do caso e o interesse da comunidade científica no progresso da Jeanne, infelizmente não atingiram as expectativas. Então, os pesquisadores se dividiram em dois grupos: os que acreditavam que ela tinha uma deficiência intelectual desde o nascimento e os que achavam que, de fato, por causa dos abusos, ela tinha causado danos a ela irreversíveis. Após, então, há 4 anos do financiamento do governo para toda essa pesquisa com a menina, foi cortado em 1974 devido à falta de resultados concretos. Os Higleys, aquele casal que levou a Jeanne para morar com eles, então deixaram de ser seus pais adotivos em 1975 também, com o encerramento dos estudos sobre a linguagem dela, e as principais conclusões foram que a formação de vocabulário não tinha data de validade, mas que a compreensão da gramática, enfim, essa questão da formação das palavras era uma questão muito complexa para Jeanne. E essa janela de desenvolvimento parecia ter sido limitada entre os 5 e 10 anos da menina. Os aspectos criminais do caso também foram encerrados paralelamente e o Clark Riley, com 69 anos de idade, foi denunciado pela esposa e acusado também de abuso infantil. Porém, no dia que seria feita a sua detenção, no dia 20 de novembro de 1970, ele tirou a própria vida com uma arma de fogo, ainda dentro de casa, e foi o filho dele, o John, que estava na época com 18 anos, que encontrou o cadáver do pai. Clark deixou um bilhete com a seguinte frase: "O mundo não vai compreender." Engraçado, né? Não vai compreender. Ele não aguentou 1 ano de pressão em cima dele. Imagina a Jeanne, né? 13 anos sendo torturada. Enfim, o que o mundo precisava compreender, Sr. Clark, né?
Agora, como que um homem que dizia ser pai e que demonstrava ter a intenção de apenas proteger a filha, entre aspas, né, da sociedade, que poderia discriminar ela ou fazer... ele fazia pior, né? Ele enclausurava, ele abusava sexualmente, impondo até mesmo o próprio filho a abusar da própria irmã. É revoltante. Além disso, a mãe da Jeanne também disse que sofreu abusos nas mãos do marido. Ela apresentava grave deficiência visual, como comentei, né, anteriormente. No fim, ela foi inocentada das acusações de maus tratos. Ela ainda tentou criar a filha quando a Jeanne já estava com 18 anos, que foi a ocasião em que ela retornou aos cuidados com a mãe, mas a mãe da Jeanne, depois ela não diz ela que não conseguiu, né, dadas as circunstâncias de cuidar da filha. Ela resolveu então processar também os pesquisadores, alegando que o bem-estar da Jeanne foi negligenciado. Então, com relação à senhora Dorothy, né, por mais que ela tenha sido inocentada, por mais que ela tenha dito que ela também sofria maus tratos do Sr. Clark, para mim ela foi não só omissa, mas também teve parte numa grande parcela de culpa em todos esses maus tratos, esses anos de tortura que a Jeanne sofreu. Porque independente da situação física dela, ela era responsável pela Jeanne também, ela era mãe, né? Então, para mim, ela não está isenta de toda essa culpa. É lamentável, né? Lamentavelmente, sem a mãe e os pesquisadores, a Jeanne passou a viver em lares adotivos, onde sofreu novos abusos e voltou ao silêncio absoluto. E em janeiro de 1978, a mãe da Jeanne proibiu todas as observações científicas e testes com a filha. E pouco se sabe as circunstâncias desde então. E o seu paradeiro atual também é desconhecido, embora se acredite que ela esteja vivendo sob os cuidados do estado da Califórnia. Depois foi relatado que em 2016 ela estava morando em uma instituição estadual, onde ela estava se aproximando aí do seu 60º aniversário, e que seu irmão John, que também sobreviveu a anos de abuso, foi e viu a irmã pela última vez em 1982. Já a Dorothy Irene, a mãe da Jeanne, faleceu em 2003. Psicólogos e linguistas continuam até hoje a discutir o caso da menina Jeanne. Existe especial interesse acadêmico e da mídia no desenvolvimento dela, aliás, e também aos relatos da equipe de pesquisa. Em particular, os cientistas comprovaram que Jeanne tem semelhança a outros casos de atraso no desenvolvimento psicológico e aquisição tardia da linguagem, como, por exemplo, o caso do menino Victor Aveyron, um menino francês que foi encontrado entre 1798 e 99, com todas as características de uma criança selvagem, assim como a Jeanne. O filme Blackbird Don't Sing, lançado no ano de 2001, é baseado na história da Jeanne Riley, um relato comentável de abuso materno com consequências extremas que limitaram para sempre o desenvolvimento daquela menina e ainda a colocaram dentro de diversas experiências e disputas científicas como se ela fosse uma cobaia. A doutora Susan Carter, em relação a Jeanne, analisou o seguinte, abre aspas, mas será apenas a linguagem que nos torna humanos? Pois essa é uma pergunta porque eu acredito saber muito pouco de linguagem e mesmo assim ser um ser humano completo capaz de amar, construir relações interpessoais e interagir com o resto do mundo. E a Jeanne definitivamente interagia com o mundo, fecha aspas. Enfim, essa foi a história triste da Jeanne Riley. Eu como mãe, eu sinto muito pesar por isso, não consigo nem imaginar tamanha dor, né, e sofrimento, abandono e maus tratos que aquela garotinha sofreu. E até os dias de hoje, talvez, não sei, né? Porque até ela, como adulta, ela ainda sofria maus tratos, foi negligenciada pelos pais. Porque, para mim, a Dorothy, ela também negligenciou a filha, independente da situação física dela. É triste, né? Mas foi essa a história de hoje. Se vocês ficaram até aqui, acredito que vocês gostaram. E se gostaram, deixem o seu like, tá? Se inscreve no canal. Isso aí ajuda a engajar
o vídeo para ser oferecido para mais pessoas, me ajuda também com a monetização do canal e me incentiva também a trazer mais histórias legais aí para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima.